Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje iremos falar sobre um assunto que é bem simples na verdade, porém foi a forma mais eficiente que eu encontrei de colocar eventualmente o seu stop, né? E identificar também pontos de suporte e resistência. E isso atrelado justamente ao volume. A gente aprende na análise técnica clássica, né? Que, por exemplo, quando você faz uma entrada, você coloca, muitas das vezes, por exemplo, se você fizer uma entrada aqui nesse inside bar, normalmente o que é feito? Você pensa em colocar o stop o mais curto possível e que ele não seja pego. Né? Então, normalmente as pessoas colocam aqui, pelo modelo, atrás do candle ou eventualmente no candle anterior. Aqui. Só que aí, isso vai funcionar tanto para day trade quanto para swing trade, só que swing trade vai ser mais fácil você fazer, porque é mais fácil, é mais lento, né? Então, é mais fácil para você pensar, fazendo um domingo, por exemplo, algo dessa forma, ele fica mais assertivo. Você não precisa tomar uma decisão tão rápida. Né? Então, normalmente o nosso suporte, a nossa resistência e eventualmente o nosso stop, né? Esse vídeo aqui eu vou botar o título a forma mais eficiente de colocar o stop. Colocar dessa forma. Por que isso? Você vai colocar ele aqui embaixo, por exemplo. E em muitas situações, você leva o stop e depois o preço ele anda. Né? E por que que isso acontece? A gente vê muito professor aí também falando na internet que você coloca no fundo anterior, né? Então você precisa ter um critério do que seria um topo e um fundo, né? Cada um vai ter um critério. Mas, por exemplo, se você entra aqui no Inside Bar, você pode colocar no fundo anterior, então aqui como tem um mais alto, um mais baixo e outro mais alto, você colocaria aqui. Perfeito, não foi estopado. O preço ele está em uma tendência de alta aqui, já vem a longo prazo uma tendência de alta. Show de bola, tranquilo, sem problema nenhum quanto a isso. Só que qual é o detalhe? Quando você vai fazer, por exemplo, ó, aqui eu vou tirar para vocês verem. Ó, preço, certo? Ele está em uma tendência de alta clara. Perfeito, isso daqui a gente não pode negar, tendência de alta clara. Quando o preço está em uma tendência de alta clara e você tem entradas dessa forma, né? Ou, por exemplo, se você utiliza a média para identificar a tendência, quando as médias estão bem assim, ó, bem formando aquele leque, né, e apontando para cima da forma mais perfeita possível, e você entra aqui e você coloca o seu stop aqui embaixo, por exemplo, show de bola. Isso, a tendência, as operações a favor da tendência, a gente imagina que os preços de abertura normalmente vão ser maiores do que o fechamento anterior, né? E isso vai fazendo com que o preço vá subindo. Ele vai tendo mais força para alta e ele vai subindo. A gente não leva em consideração que ele vai fazer, por exemplo, isso daqui. Vir para baixo e depois vir para cima em um candle só. Né? Por exemplo, aqui, olha, a gente não conta que ele vai fazer isso. Se for uma tendência de alta bem definida, a gente conta que os preços vão ficar subindo, né? Digamos assim, os seus níveis vão estar cada vez um mais alto que o outro, caracterizando topos ascendentes e tudo mais. Tá, perfeito. Dessa forma que funciona, eu não tenho que discutir quanto a isso, né? Mas e quando você vai colocar um stop, quando o preço está fazendo isso aqui? Quando ele está fazendo um pullback, por exemplo, ou isso daqui, ó, caracterizando um pullback, e você quer entrar, já que ele ficou perto da sua média, aqui, né? O preço ele ficou perto da média. Você quer fazer o quê? Você quer entrar nessa região aqui. Porque ela vai ser a melhor opção para você. Correto? O preço está mais perto, está mais próximo da média. Então, quanto mais próximo da média você comprar, melhor.
Só que aí, como você coloca o stop aqui, nessa região? Como você vai colocar o stop aqui? Se você colocar exatamente no fundo anterior ou algo dessa forma, muitas das vezes você vai ser estopado. Então, o que você precisa fazer? Você precisa analisar o movimento que aconteceu anteriormente para ver onde é que você vai colocar o stop. Por exemplo, uma outra forma, aqui tem uma barra grande, você colocaria o stop na abertura dessa barra. Perceba que foi bem aqui, ó. Tá vendo? Você colocaria o stop ali. Ou, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Ou, por exemplo, você identificaria esse caixote, né? E se você entrou aqui, você colocaria o stop abaixo dele, aqui assim, por exemplo, né? E poderia ser estopado aqui, né? Nesse candle. Ou eventualmente você colocou mais curto, poderia ser estopado aqui. Como é que você vai definir isso? Qual é a forma mais eficiente para definir isso? E por que que a gente usa esses caixotes, ou essas lateralizações quando acontece com o preço, e a gente vai entrar em algum ponto que está dentro desse caixote, ou que está próximo desse caixote, né? Por que que a gente encontra esse caixote? E por que que a gente coloca o stop abaixo desse caixote? Né? Essa, de uma forma intuitiva, sem a gente identificar o porquê, ela é a forma mais eficiente, né? Porque o preço ele está em uma, por exemplo, em uma lateralização aqui, igual aconteceu, que é uma região de briga, e você vai colocar ele aqui o mais baixo possível dessa região, desse caixote, porque se acontecer dele subir e voltar aqui, você está protegido, né? Nessa área toda aqui. Isso de forma intuitiva para mim é a forma mais eficiente. Mas aí eu fui pesquisar o porquê, o que que leva a acontecer isso. E qual é a forma mais, como é que eu posso dizer, mais rápida de fazer isso. Porque essa lateralização, isso vai depender muito da minha análise. Isso vai depender, né, da minha identificação, do meu ponto de vista. Né? Para mim isso é uma lateralização, para outra pessoa pode não ser. É óbvio que aqui teve vários candles, mas vocês me entenderam. Então isso é subjetivo. Qual é a forma mais objetiva possível? A forma mais objetiva possível, pelo menos que eu tenho encontrado, é justamente você... Pronto, galera, voltei aqui. Tive que dar uma pausa. Aí, recapitulando, qual é a forma mais eficiente de fazer isso, né? De uma forma intuitiva, a gente coloca abaixo do caixote, né? Então, procurando isso, eu procurei também aí nos canais do YouTube, por isso que eu estou trazendo essa informação, e eu encontrei outra informação muito importante no canal do Santo Trader, que é justamente utilizando o volume. De uma forma intuitiva, a gente utiliza esse caixote e coloca um stop aqui embaixo, por exemplo, para ficar mais protegido, né? Por quê? Porque aqui teve uma grande troca de volume. Porque aqui teve uma grande troca de negócios, ou aconteceram vários negócios aqui, e quando o preço ele vem aqui, isso não necessariamente é nesse pullback, tá? Pode ser mais para frente, quando ele andar e vir aqui, por exemplo, né? Então, a gente vai colocar o stop aqui abaixo, porque aqui nessa região teve uma grande área de negociação. Então, quando o preço chega ali, ele encontra, mais uma vez, pessoas defendendo, pessoas querendo vender uma grande quantidade, e ele trava, fazendo com que o seu stop fique mais seguro. Só que aí é que tá, como é que a gente identifica isso? A forma mais objetiva, indo agora para o MetaTrader, porque aqui no Profit ele é limitado em algumas coisas, no MetaTrader fica mais fácil para eu mostrar. Ó, tô até aqui na Uzi Minas, pronto. Uzi Minas, a gente vai colocar um Market Profile, né? E esse Market Profile, mais para frente eu vou gravar um vídeo também, da onde é que dá para baixar ele. Ele é editado, você consegue colocar a região que você quer para ver.
E aqui, ó, essa região é a região, foi o nó de volume, né? A gente vai colocar aqui, ó, ele nessa região. E a gente percebe que ele tem a POC, que é o ponto de controle, que é a região onde teve maior negociação. Vou fazer até aqui em rosa. Você pode ver aqui, ó, tá vendo? Ó, perceba. E aqui é a região que teve maior negociação. Perceba o tamanho da barra azul, né? E eventualmente o preço ele sai daqui e quando ele volta, ele vem testar essa região ou esse meio. Uma outra informação importante é que vocês podem utilizar nós de baixo volume, que seriam regiões ou áreas, por exemplo, como essa daqui, na qual houve rejeição de preço. O preço ele passou direto ali, as pessoas não quiseram negociar ali. Então, quando ele retornar, essa região ela também vai ser um suporte ou uma resistência. Por exemplo, aqui, ó, igual aconteceu, que foi a abertura dessa barra, né? Essa barra de ignição. Igual aconteceu, o preço ele voltou exatamente aqui. Pelo Profit, para quem tem quem não utiliza MetaTrader, a corretora de vocês dá para baixar. Normalmente é gratuito. Esse indicador também ele é gratuito, então mais para frente eu vou ensinar. Então essa, pelo menos, é a forma mais objetiva que eu encontrei para identificar onde é que eu vou colocar o meu stop, baseado na distribuição de volume que teve, aqui, ó, baseado nessa distribuição de volume que teve esse caixote. Então essa é a forma mais objetiva que eu encontrei. E se vocês forem ver, funciona extremamente bem, tá? Outra informação importante, por exemplo, aqui, ó, vamos aqui em LCAN, eu identifico que a LCAN agora ela está querendo já ir para alta, né? Ela estava em uma tendência de alta, fez uma pernada de baixa aqui bem mais longa, uma tendência de baixa menor do que essa tendência de alta, né? Que foi toda essa pernada aqui. E agora a gente identifica uma região importante, que é essa região aqui, onde a gente tem a POC, né? Então é toda uma área, perceba que o preço ele está bem travado aqui, é toda uma área que vai servir como o nosso suporte. Então, ó, perceba que o preço ele veio, após ele sair daqui, ele veio exatamente aqui, fazendo uma troca de polaridade ou um espelhamento, né? E você podendo ter a sua entrada aqui nesse inside bar ou validando a sua entrada por esse espelhamento que aconteceu, mas isso é porque é uma região de alto volume na qual ela veio, espelhou e a gente espera que aqui ele rompa, né, e vá para cima e não volte aqui para dentro da região. Né? Então, ó, temos um nó de baixo volume aqui também, né? Foi justamente aonde ele veio também. Então, essa forma é a forma mais eficiente que eu encontrei. O nome desse indicador é o KT Volume Profile. Então, quem quiser já procurar aí na internet pode procurar. Vocês podem aderir ao MetaTrader da corretora e fazer essas análises para swing ou eventualmente position. Justamente para identificar onde é que vai ser pullback, onde é que tem regiões de travamento de preço de forma mais objetiva, né? E não tão subjetiva. E, por exemplo, vocês podem fazer também essa verificação, né? Quando tiver uma pernada uma pernada para alta, por exemplo, ou para baixa também, tanto faz. Vocês podem traçar o volume profile, que é a distribuição do volume nesses níveis de preço aqui, né? Que a gente tem aqui na lateral. Então vocês podem traçar dessa forma, verificam aonde é a POC, que é o ponto de controle, aqui em cima, né? E a gente vê que aqui, ó, o preço ele, ó, perceba aqui também um nó de baixo volume, aonde ele parou, né? Aqui a gente teve uma grande área de negociação também, isso tudo
serve como suporte e resistência. Uma grande área de negociação também aqui dessa pernada, né? Então precisa ficar claro isso. Isso é dessa pernada. Aqui também teve uma região mais ampla de negociação. Aí você precisa treinar e ir traçando e indo verificar essas regiões, porque não basta só fazer isso. Você precisa ir traçando e colocando o profile para ver as regiões de maior probabilidade e ver como é que o preço vai se comportar. Você precisa marcar essas regiões e ver como é que o preço vai se comportar quando chegar ali, validando o seu suporte, sua resistência. E isso vai servir como mais uma validação para você traçar os seus suportes, suas resistências e saber os locais para colocar o seu stop, que eventualmente vai ser longe desses caixotes de alto volume. Você vai colocar em regiões em que o preço não houve negociação. Justamente isso. Beleza? O vídeo é esse. Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou.